Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da TV CRC, através da Escola Técnica do CRC Paraná. E hoje o nosso tema é ganho de capital e rendimentos tributáveis. Sou o professor Laudelino Jorro, conselheiro do CRC Paraná e também ocupo a vice-presidência de desenvolvimento profissional do CRC Paraná. E hoje temos a alegria de estar recebendo o professor, contador, advogado Valdecir Mocua. Seja muito bem-vindo, Valdecir. Valdecir tem uma experiência bastante grande, mais de 30 anos aí de expertise, de atuação na contabilidade e principalmente aí da tributação do produtor rural. Valdecir é especialista em direito tributário, tributação do agronegócio e, claro, uma vasta experiência aí também nessa atividade de ganho de capital. E o Valdecir é autor de livros. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Valdecir no nosso programa Autor Parceiro. E aqui já fica uma dica: se você que nos acompanha é autor de livros no segmento da área de contabilidade ou afins, entre em contato com o desenvolvimento profissional do CRC Paraná para que você possa fazer
a apresentação do seu livro, nos brindando com uma palestra sobre o tema. É um programa que nós temos aí para incentivar os autores de livros e artigos na área de contabilidade. Valdecir, seja muito bem-vindo. Passa a palavra para a sua saudação inicial. Muito obrigado, Laudelino. Realmente é uma satisfação enorme estar aqui novamente na sua companhia, né, nesse trabalho tão importante que o CRC desenvolve, no treinamento, nas informações para os profissionais contábeis, e espero contribuir hoje com algumas informações a mais, no compartilhar aqui com os nossos colegas contadores, e realmente é um tempo importante. Estamos chegando aí no finzinho, né, do prazo da entrega das declarações de renda. Ainda há tempo de revisar, de reanalisar, e eu espero contribuir com essa melhoria aí nos serviços, né, dos nossos colegas. Na semana passada, né, Valdecir, nós dois estivemos aqui na TV CRC, tratando aí do livro Caixa do Produtor Rural. Se você que nos acompanha, eventualmente não teve oportunidade de assistir a aula do professor Valdecir na semana passada, ela está disponível para você assistir aqui dentro da TV CRC no canal do YouTube. E vamos direto ao nosso tema, Valdecir. Eu passo a palavra para você falar aí do ganho de capital e rendimentos tributáveis da pessoa física, que é um momento muito adequado, né? Estamos aí na reta final, como você mesmo falou, da nossa declaração de ajuste anual do imposto de renda. Valdecir, com a palavra. Muito obrigado, Laudelino. Vou, a partir de agora, então, navegar, né, por esses rendimentos tributáveis da pessoa física. A gente incluiu aqui rendimentos tributáveis da pessoa física e o ganho de capital, mas é evidente que o ganho de capital também é um rendimento da pessoa física, e o que ele tem de diferente, que é a forma de apuração, as suas peculiaridades, uma infinidade de situações e de formas e de entendimentos, e nós vamos procurar aqui, durante esse tempo, contribuir com as informações necessárias para que todos que estão nos assistindo possam ter acesso a essas informações, possam, muitas vezes, relembrar aquilo que já aprendeu, que, de repente, no dia a dia não está exercendo, e a gente vai navegar aqui, então, pelos rendimentos tributáveis, e depois nós vamos trabalhar a questão do ganho de capital, que é um tema muito importante, de muita representação para todos os contribuintes, e também, especialmente, para os nossos colegas contadores e aqueles que atuam na atividade rural ou atuam também em outras atividades, uma vez que o ganho de capital e uma vez que os rendimentos tributáveis, que nós vamos falar aqui, não é só da atividade rural, mas também de todas as atividades que os contribuintes exerçam. E falando aqui da nossa legislação mais específica a respeito disso, nós vamos estar tratando e discorrendo, e embasamos também esse nosso treinamento, essa aula, nessa legislação aqui, que é a Lei 9.250, de 95, a Instrução Normativa 83, que é específica da atividade rural, a Instrução Normativa 208, de 2002, que trouxe várias alterações também, e depois a outra Instrução 1500, de 2014, que vem reforçar várias questões aqui relacionadas ao imposto de renda. Tem a questão do decreto 9.580, que esse decreto, vamos falar assim, ele é um resumo, ele é quase um compêndio de toda a nossa legislação do imposto de renda, fora aquelas questões especiais que são tratadas em portarias, instruções normativas e outros decretos relacionados à questão da tributação. Coloquei aqui também a questão do livro Caixa, que foi tema da nossa última aula, mas tratando-se de rendimentos tributáveis, não poderia deixar de mencionar também aqui essa legislação, que ela é realmente importante. E a Instrução Normativa 2255, que é a instrução normativa que sai todo início do ano, aonde que traz alguns detalhes com referência às alterações da forma de apresentar os rendimentos, na forma de tributar, na forma de declarar, e sempre traz algumas novidades, e é isso, e essa aqui é a Instrução Normativa, então, de 2025. Vamos, então, para o regime de tributação. Nós estamos falando aqui, portanto, da pessoa física, e eu quero destacar que um detalhe importante e fundamental na tributação da pessoa física é que ela é tributada pelo regime de caixa. Até coloquei aqui, ó, vale o dia que paga e vale o dia que recebe,
salvo algumas exceções. Então, é importante destacar isso para que fique realmente de uma forma assim bem consolidada, que a pessoa física ela é sempre tributada pelo regime de caixa. Vale o dia que paga e o dia que recebe. Então, se eu tenho, já antecipando aqui, um documento do dia 30 de dezembro de 24, tenho lá uma nota fiscal, tenho qualquer um documento, um contrato, qualquer uma operação que eu fiz. Porém, eu só paguei esse documento, paguei essa operação em janeiro de 25, ela não será tributada em 24. Por isso que é importante, e também destaquei aqui nessa parte de baixo desse slide, a obrigatoriedade da comprovação da efetivação do pagamento ou recebimento. Então, é fundamental que se prove a data do pagamento ou a data do recebimento em cada valor que está sendo declarado no seu imposto de renda, que está sendo preenchido, né, pelos nossos colegas contadores, ou aqueles que fazem a sua declaração por conta, e observar justamente essa questão. A tributação é pelo regime de caixa e a obrigatoriedade de comprovar a efetiva operação, ou seja, como que eu provo que realmente eu gastei aquele valor, como que eu provo que realmente eu recebi, ou que o contribuinte pagou e recebeu, se eu tiver o comprovante da transação financeira que foi realizada. Eu trouxe aqui essa tabela, que é a tabela progressiva, conhecida como tabela progressiva, aonde que é com base nela que se apura a tributação da pessoa física anualmente. Então, esses valores são as somas daqueles valores da tabela progressiva mensal. E quando se trata de valor a nível anual, quem tem rendimentos até 26.963 está isento de pagar imposto de renda. De 26 a 33, paga-se uma alíquota de 7,5% e deduz a parcela que é isento, que é até R$26 mil. E assim por diante, de 33 a 45 é 15, deduz a parcela de 7,5% e da parcela isento. De 45 a 55, a alíquota é 22,5% e deduz as alíquotas das faixas anteriores, por isso que temos essa parcela de 7.942,17 a deduzir. E quem teve rendimentos tributáveis superior a 55.976,16, a alíquota já salta para 27,5%, com a parcela dedutível de 10 mil referente às faixas anteriores. Então, é muito importante saber assim, todos os contribuintes que possuem ou obtiveram rendimentos durante o ano de 24 superior a 55.976,16, ele está sujeito a pagar a alíquota de 27,5%. Vamos, então, discorrer agora a respeito de quais são os principais rendimentos tributáveis para que se declare na declaração de ajuste anual que está aí em curso. Tributável. O que é o tributável? Então, o produto do capital do trabalho ou da combinação de ambos, né? Os alimentos, pensões percebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também aqueles entendidos, né, com os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Então, todos esses tipos de receitas, tipos de rendimentos, nós vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles. Então, os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma. Então, na propriedade em condomínio. Então, tem a propriedade em condomínio que gera aluguel ou que gera uma receita da atividade rural. Inclusive, no caso de união estável, com estipulação contratual, entre os companheiros, a tributação é proporcional à participação de cada condômino ou de cada cônjuge. Então, quando há um regime de casamento de união estável, por comunhão universal, comunhão parcial ou união estável, esses regimes determinam que o fruto da produção,
o fruto do rendimento, que gera o rendimento, ele é partilhado 50% para cada um. Então, o produtor rural, ou seja, ou qualquer outro contribuinte, se ele possui um rendimento de um bem comum, esse rendimento, ele precisa obedecer o regime de casamento e precisa obedecer a escritura ou o contrato de condomínio que exista, aonde que define qual é a participação de cada um. Portanto, o rendimento, nesses casos, ele é proporcional ao regime de casamento ou ele é proporcional à participação que se obtém no condomínio. Na propriedade em comunhão decorrente da sociedade conjugal, inclusive no caso de contribuinte separado, de fato, ou de união estável, sem estipulação contratual entre os companheiros, a tributação em nome de cada cônjuge incide sobre 50% dos rendimentos. Então, no caso aqui da união estável, pode-se definir participações diferentes, e no caso, já falando aqui de separação de bens, não há o que se falar de participação nos rendimentos. Porém, a gente traz aqui um detalhe, né, no nosso rodapé, aonde que... Opa, voltando aqui. Que os rendimentos são opcionais, tributados pelo total em nome de um cônjuge ou dos outros. Então, quando o regime de casamento é comunhão universal, comunhão parcial ou união estável, pode-se declarar 100% para um dos cônjuges, 100% para o outro cônjuge, ou declara-se 50% para cada um. A regra é 50% para cada um, mas pode-se optar em declarar 100% para um ou para outro. Então, é esse detalhe que a gente quer chamar a atenção aqui do rodapé desse slide. Na questão dos rendimentos tributáveis, nós temos aqui a questão dos salários, os ordenados, vencimentos, soldos. Então, todos aqueles valores que possuem um vínculo direto com relação ao emprego. E temos ainda a questão dos honorários, diárias de comparecimento, bolsa de estudo, pesquisa, remuneração de estagiário. Todos esses rendimentos são submetidos à tributação. Ainda as férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas, a acrescida dos respectivos abonos, a licença especial, tá? Então, as participações também, né, as gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e cotas, né, cotas parques, de multas ou receitas. Então, todos esses rendimentos são considerados rendimentos tributáveis. Quando se trata de comissões e corretagens, aluguel de imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador, então, quando existe um aluguel onde o empregador está pagando a terceiros, caracteriza como um rendimento tributável, o valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador, pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como encargo do assalariado, prêmios de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando o empregado é beneficiário do seguro ou indica o beneficiário deste, verbas, dotações ou auxílios para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo ou função, pensões civis ou militares de qualquer natureza, meios, soldos, né? E quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadorias, de entidades governamentais em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no passado. Então, se eu estou recebendo um valor hoje, que é de alguma coisa que eu fiquei para receber do passado, também caracteriza como receita. E a parcela que exceder ao valor dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. Qual que é esse valor? Todo contribuinte com mais de 65 anos, ele possui um valor isento. Quando se recebe um valor superior àquele valor isento, ele é tributável também. Então, não é porque o contribuinte possui mais de 65 anos que não vai tributar. Vai tributar a parcela superior à parcela de isenção. E também, aproveitando aqui, às vezes a gente é perguntado e questionado, fala, eu tenho um contribuinte que já está com 90 anos, ele precisa declarar? Sim, não importa a idade, aquilo que recebe é tributável. Então, não há isenção de imposto de declaração
para contribuinte que possua mais de 65 anos, ou que possua 90 anos, 100 anos, ou seja, não existe limite de idade. Recebeu, o rendimento é tributável, salvo as questões de isenções. E também nós temos aqui as remunerações relativas à prestação de serviços. Então, quando há representantes comerciais autônomos, né, conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária, diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie, quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária, titular de empresa individual ou sócio de qualquer espécie de sociedade, inclusive os optantes pelo Simples, então aquele rendimento ele é tributável. Trabalhadores que prestem serviços a diversas empresas agrupadas ou não em sindicatos, inclusive estivadores, conferentes e assemelhados. Temos ainda os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as importâncias decorrentes do resgate dessas contribuições, exceto os previstos como isento, os resgates efetuados pelo cotista de fundos de aposentadoria, programa individual do FAP, né? Então, tem esses fundos também, quando são resgatados, são rendimentos tributáveis, benefícios e vantagens concedidas a administradores, diretores, gerentes, seus assessores ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como a contraprestação de arrendamento mercantil ou aluguel, ou, quando for o caso, os respectivos encargos de depreciação relativos a veículos utilizados no transporte dessas pessoas e imóveis cedidos para uso. Então, todas essas questões estão aí dentro das vantagens. Também a atualização monetária, os juros de mora, quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações. Então, quando eu tenho um valor para receber, ocorreu um atraso nesse recebimento, eu também tributo esse valor. No caso de recebimento do trabalho assalariados, recebidos em moeda estrangeira, por ausentes no exterior a serviço do país, de autarquia ou repartições do governo brasileiro situado no exterior, consideram-se tributáveis 25% do total recebido. Então, aqui, quando se trata de um recebimento lá no exterior, né, de prestação de serviço, autarquias, repartições do governo, o valor tributável é de 25% do valor recebido. Benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes, assessores ou a terceiros, relacionados à pessoa jurídica. Tá? Aí vem a questão dos honorários, vem a questão dos benefícios aí, né, que a gente trata a respeito da prestação de serviço, como médicos, engenheiros, advogados, dentista, veterinário. Então, todos esses profissionais desses rendimentos, né, do trabalho não assalariado também caracteriza como rendimentos tributáveis. E aproveitando aqui, né, quando há esse exercício por profissional autônomo, ele precisa pagar o carnê-leão, ou seja, precisa apurar mensalmente esses valores tributáveis para que se possa recolher o imposto mensalmente. Então, é o chamado carnê-leão, que é a obrigatoriedade para quem presta serviço não assalariado. E aí temos também, então, a remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício, que, tomando parte em atos de comércio, não os pratique por conta própria. Então, todas essas remunerações também são tributáveis. Emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliões, notariais, oficiais, públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Então, quando o serviço da justiça, os tabeliões, os cartórios recebem remunerações de particulares, esses rendimentos também são tributados na pessoa física. Temos ainda a questão das corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros, despachantes, seus prepostos e adjuntos, os lucros da exploração individual de contrato de empreita unicamente de lavor, qualquer que seja a sua natureza. Temos ainda os direitos autorais de obras artísticas, né, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente pelo autor ou criador do bem ou da obra.
E, por fim, nessa tela aqui, a remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial. Aí envolve, então, a questão, seja de advogados, os profissionais que atuam, né, nos cartórios e que recebam remunerações por esses serviços. Nós queremos chamar a atenção aqui para os rendimentos de aluguéis e quais são as despesas que podem ser deduzidas no caso desses rendimentos de aluguéis. Então, quando recebe um valor de aluguel, quando pago pelo contribuinte os impostos, as taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir, pode ser deduzido do valor do aluguel. Então, diga assim, eu recebi um valor de aluguel, porém eu paguei o IPTU, eu paguei as taxas. Eu, proprietário, que paguei. Então, se eu, como proprietário, paguei, eu posso deduzir do valor do aluguel. O que mais eu posso deduzir? Se eu pago um aluguel do imóvel sublocado, eu também posso deduzir esse aluguel. Ou seja, eu aluguei um imóvel aqui, quer dizer, eu subaloquei. Alguém tinha um imóvel alugado e eu subaloquei esse imóvel. Então, eu posso deduzir também como despesa. E aí, as despesas de cobrança, dentro dessas despesas de cobrança, eu posso incluir a taxa da imobiliária, quando a imobiliária cobra esses aluguéis, ou eu posso deduzir aquelas taxas que eu gasto, aqueles valores que eu gasto para cobrar os aluguéis, esses rendimentos de aluguéis. Então, se eu tiver esse custo, quando pago, demandando uma questão judicial para receber os aluguéis, também é dedutível esse valor. E, por último, as taxas de condomínio. As taxas de condomínio, assim como os impostos, somente são dedutíveis quando pago pelo proprietário. Então, é necessário que esse condomínio seja realmente custeado pelo proprietário. Geralmente ocorre esse custeio do condomínio pelo proprietário nos programas, né, de locação. Citar aqui um exemplo, né, tipo Airbnb, onde que o locatário, né, que ele aluga o apartamento, o imóvel, para um dia, 2 dias, 3 dias, ele sempre paga um valor cheio e, por isso, toda essa responsabilidade fica para o proprietário. Então, quando os impostos, quando as despesas de cobrança, quando o valor da sublocação, quando as despesas de condomínio são pagas pelo proprietário, elas são passíveis de dedução do valor do aluguel. Rendimentos recebidos acumuladamente. É importante a gente destacar essa questão dos rendimentos recebidos acumuladamente, porque nós temos aí, principalmente, 3 situações que são mais conhecidas, que são as ações trabalhistas, ou seja, eu ingressei com a ação, demorou lá um certo tempo, e eu recebi um valor acumulado referente a determinada quantidade de meses. Eu fiz uma questão de uma aposentadoria e eu recebi ela também acumulada porque a Previdência demorou para fazer o pagamento. Então, nesses casos, eu vou declarar nessa ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, eu tenho 2 opções aqui, onde que eu posso tributar na declaração de ajuste anual ou exclusivamente na fonte. A experiência nos mostra que a grande maioria, a vantagem de tributar exclusivamente na fonte, e há essa fichinha para ser preenchida, e destacando que poderão ser excluídas as despesas com ação judicial, assim como também a questão dos honorários de advogado. Então, o valor que será tributado será o valor principal, deduzidas as despesas aqui dos honorários com advogado. E na declaração de ajuste anual, né, apenas você fazendo essa opção aqui, você vai fazer o teste lá na hora, se vai ser pelo ajuste anual, ou seja, você vai lançar justamente para somar com os demais rendimentos que tem na declaração, ou se você vai tributar exclusivamente. Então, é só seguir o preenchimento normal aqui da ficha, que se obterá a forma de tributação que é mais vantajosa para o contribuinte. E agora, então, nós vamos falar sobre ganho de capital. O ganho de capital, ele incide na venda de imóveis, na venda de móveis, imóveis, criptomoedas e moedas estrangeiras. Então, quando a gente trata aqui da relação do ganho de capital,
ele se refere à variação que eu tenho entre o custo de aquisição e a venda do bem. Então, quando eu tenho um valor, que está aqui no exemplo, de 400 mil que eu adquiri, eu fiz uma venda por 600 mil, eu tive um lucro aqui de 200 mil. É sobre esse valor que ocorre a tributação que nós chamamos de ganho de capital, às vezes é conhecido como lucro imobiliário, é em cima desse valor que a gente vai trabalhar. E aí, dentro desse valor, nós temos aqui a tributação, aonde que, quando esse ganho de capital, ou seja, a diferença entre o custo de aquisição e o valor de venda, for inferior a 5 milhões, o ganho de capital é de 15%. Ou seja, o imposto que incide sobre esse ganho de capital é de 15%. Quando eu tenho de 5 milhões a 10 milhões, incide uma alíquota de 17,5%. De 10 a 30 milhões de lucro, incide uma alíquota de 20%. E superior a 30 milhões, incide uma alíquota de 22,5%. Mas nós vamos ver aqui que essa alíquota, ela somente vai ser uma alíquota cheia se tributado, adquirido no ano, vendido no outro ano. A partir dali, você tem uns índices de redução e dificilmente você irá pagar essas alíquotas cheias aqui. Então, existem fatores de redução que nós vamos analisar aqui também. Importante destacar que o ganho de capital, tá? Ele, como sendo também tributado pelo regime de caixa, via de regra, ele vai ser tributado sempre no mês seguinte. Ou seja, eu recebi o valor total, ou eu recebi uma parcela, eu devo recolher o imposto no mês seguinte. Então, todos os contribuintes que efetuaram venda de bens móveis, imóveis, veículos, cotas de empresas, moedas, né, criptomoedas, moedas estrangeiras também, vendeu-se no mês, apurou-se o ganho de capital, esse imposto vence no mês seguinte. Quando se trata de espólio, tá, o vencimento desse imposto será junto com a declaração de renda. Então, quando não é espólio, vence no mês seguinte, e quando é espólio, vence junto com a declaração de renda. Então, se eu encerrei um inventário no ano de 2024, independente do mês que eu encerrei esse inventário, se houver ganho de capital, que a gente vai ver aqui quando que pode ocorrer o ganho de capital, o vencimento desse imposto será na declaração de renda, junto com o prazo da declaração de renda. E quando se trata de bens, né, nós precisamos saber qual que é o custo desse bem, né? Qual o custo do bem. E aí nós temos que o custo dos bens imóveis, tá, é o valor pago na aquisição. Então, se eu adquirir por um determinado valor, que eu paguei esse valor para o alienante, eu vou somar a esse custo de aquisição as construções, reformas que eu fiz, vou somar as pequenas obras, pinturas e reparos, o custo da corretagem. Então, se eu paguei o corretor naquela negociação, eu acrescento ao valor do imóvel, a questão das obras públicas que ocorre, se o contribuinte foi ele que pagou pelo asfalto, pela melhoria ou pelo esgoto que passou na rua, ele também acresce isso ao valor do imóvel. E, por fim, aqui nós temos o imposto de transmissão pago. Então, quando incide uma compra e venda, numa compra e venda incide o ITBI. Então, nessa incidência do ITBI, eu também somo ao valor do imóvel. Então, o custo de aquisição do imóvel não é só o valor efetivamente que eu paguei para quem vendeu para mim. Não, eu posso somar esses valores aqui para poder aumentar o valor do bem e reduzir o valor do imposto no dia que eu fizer uma venda no futuro. Vamos falar agora um pouco a respeito da tributação do imóvel rural. Então, o imóvel rural, ele possui uma regra diferente dos demais imóveis, dos demais tipos de bens que geram ganho de capital. O imóvel rural, há uma necessidade de fazer uma separação. O que é terra nua e o que são as benfeitorias que estão sobre aquele imóvel, as culturas permanentes, as cercas, as mangueiras, todos os bens que estão sobre aquele imóvel. No momento de fazer a venda dessa propriedade, pode-se
parar, né, fazer a segregação desses valores, e se pagará ganho de capital sobre o valor da terra nua. E sobre esses bens da atividade rural, as benfeitorias, mangueiras, cercas, culturas permanentes, será apurado lá no anexo da atividade rural como receita da atividade rural. Então, esse é um diferencial que nós temos sobre o imóvel rural em comparação com o imóvel urbano. Além disso, a partir do ano de 1997, do mês de janeiro especificamente, a Receita Federal, né, através da regra estabelecida na legislação do ITR, baixou a Instrução Normativa 83, aonde que prevê que para o imóvel rural, o custo de aquisição ele não é necessariamente o valor que foi pago por aquele imóvel, mas sim o valor que eu declarar no primeiro ITR que eu for fazer. Então, se eu adquirir uma propriedade do mês de janeiro até o mês de agosto, eu farei o ITR no meu nome, e se eu vender essa propriedade, no ano que eu vender essa propriedade, essa venda for realizada a partir do mês de outubro, eu apuro o ganho de capital pelo ITR. Então, no caso de um exemplo, para a gente dar aqui, se eu comprei uma propriedade por R$1 milhão, eu paguei efetivamente para quem me vendeu, para o alienante, eu paguei R$1 milhão. No momento que eu fizer o meu cadastro de ITR, eu declaro R$1,5 milhão, porque o valor de mercado é R$1,5 milhão. Quem me vendeu, vendeu por um preço abaixo do mercado. Houve já uma valorização, então eu declaro no mês de setembro por R$1,5 milhão. No ano que eu vender essa propriedade, então digamos que eu venda essa propriedade daqui 2 anos, 3. No ano que eu vender a propriedade, eu declaro no ITR, por exemplo, R$3 milhões. E se eu vender essa propriedade por R$3,5 milhões, essa diferença dos 3 para os 3,5 será um valor isento de imposto de renda, e eu apuro o valor do ganho de capital apenas pela diferença do primeiro ITR para o segundo. Como eu citei no meu exemplo, eu declarei no primeiro ITR R$1,5 milhão. Se eu declarei no último por R$3 milhões, o meu valor tributável, então, será de R$1,5 milhão, ou seja, a diferença de 1,5 para 3. Essa é uma regra que está estabelecida e que vigora para o imóvel rural. Sabemos que existem diversas discussões, nós temos muitas discussões disso, mas também a gente tem muitas decisões já a nível de Receita Federal, de CARF e a nível de judiciário, aonde que tem referendado essa regra. E quando não é possível enquadrar dentro dessa regra, ou seja, na regra do ITR, eu adoto os mesmos critérios, separando terra nua de benfeitorias, porém aí eu tributo pelo valor que ocorreu a aquisição e ocorreu a venda de fato. Então, essa é uma peculiaridade que nós temos no imóvel rural. Vamos falar um pouco agora a respeito da permuta. A permuta, quando eu permuto imóveis por valores iguais, não há o que se falar em rendimentos tributáveis, não há ganho de capital. Porém, se eu fizer uma permuta, digamos assim, eu tenho meu imóvel que vale R$1 milhão, eu permuto por um outro imóvel no valor de R$800 mil. Então, sobre esse valor que a gente chama de torna, que é os 800 mil que eu estou recebendo, não haverá incidência de imposto. Apenas haverá incidência de imposto sobre os 200 mil, que é o excedente da permuta que ocorreu. E aqui um detalhe bastante importante a ser destacado é que, para ser considerado uma permuta, o valor do bem que eu estou pegando, então vamos falar lá no meu exemplo, eu estou permutando de R$1 milhão. Se eu pegar em troca, né, em permuta, valor inferior a 50% do valor do meu imóvel, aí não é considerado permuta, e sim uma dação em pagamento. Então, a pessoa está fazendo uma dação em pagamento para mim, em troca do meu imóvel que eu estou cedendo para ele, e aí ele vai apurar o ganho de capital sobre esse imóvel que ele está fazendo o ganho de capital, que ele está fazendo a dação em pagamento para mim, independente de de estar dando isso como parte do pagamento. Então, tem que se apurar o ganho de capital do imóvel dele
da mesma forma como se ele tivesse vendido esse imóvel. Então, é importante frisar, a isenção apenas sobre o valor permutado em si. E aí, nessa questão do ganho de capital, nós precisamos analisar qual é o fato gerador. Então, na alienação de bens e direitos, nós temos aqui a questão da cessão ou promessa de cessão de direitos, a compra e venda, efetivamente. A permuta, então, existe o fato gerador do valor que exceder a permuta em si. No caso de adjudicação, também incide. Desapropriação, porém, se for desapropriação para fins de reforma agrária, não há incidência de ganho de capital. Existe sobre a dação em pagamento e existe sobre a procuração em causa própria. Já no caso aqui de transferência a herdeiros, ou no caso de dissolução de sociedade conjugal, nós temos esses 3 tipos, então, de tributação, que é a sucessão causa-mortes, quando ocorre um inventário, na doação em si, então, quando é feito em vida, ou na dissolução da sociedade conjugal. Quando que ocorre uma tributação, nesses casos aqui, já me antecipando aos próximos slides? A legislação prevê, né, que se eu transferir um imóvel, causa-mortes, ou doação, ou na dissolução de sociedade, pelo valor que está declarado na declaração do transmitente, não há o que se falar em ganho de capital. Porém, se eu declarar por valor superior, incide o ganho de capital. Por outro lado, já tem diversas decisões, até a nível de STF, que têm considerado que não existe esse imposto do ganho de capital nesses casos. Mas até aqui, apenas está a nível de decisões individuais, não há nenhum caso ainda de repercussão geral, portanto, até que não se mude, até que não se altere, precisamos aplicar a regra que está aí. Então, por isso que coloquei aqui no rodapé que, nesses casos, quando transmitido, nessas 3 situações aqui, de sucessão, doação ou dissolução de sociedade conjugal por valor superior ao valor da declaração, há tributação. E aí nós temos casos de redução. Quais são os casos de redução? Como havia comentado, para se pagar a alíquota cheia somente para a venda do imóvel recentemente adquirido. Então, até 1988, na Constituição anterior que nós tínhamos, havia um percentual de redução de 5% ao ano. Então, todo imóvel que em 88 já possuía 20 anos de aquisição, ele estava considerado isento. E a partir de 1996, foram criados uns fatores de redução que nós já vamos ver quais são esses fatores. A isenção referente à alienação de imóvel residencial, desde que adquirida outro imóvel no prazo de 180 dias, não se aplica caso seja de terrenos, tá? Caso aquisição somente de vaga de garagem ou box de estacionamento. Nós vamos ver os casos de isenções aqui ainda, que quando eu vendo um imóvel, eu adquiro outro imóvel residencial, no prazo de 180 dias, não incide o imposto do ganho de capital. Então, se eu vendi um imóvel residencial urbano, tá? E adquiri outro no prazo de 180 dias, não há ganho de capital, porém, nós temos essas 2 exceções aqui, que é a questão de terreno, não é residencial, e vaga de garagem também não é considerado residencial. Quais são os casos de isenção? Alienação de bens até 35 mil, alienação de um único imóvel até 440 mil, desde que não tenha realizado qualquer outra alienação no prazo de 105 anos. Então, se existir alienação de um bem, até 440 mil, sendo proprietário de um único imóvel. Se eu tiver um apartamento e tiver uma vaga de garagem, já não significa único imóvel, eu já tenho 2 imóveis. Então, tem que cuidar esse detalhe. Aqui está o fato, então, que eu já comentei, que quando se vende, quando se alienia um bem superior, um bem residencial e adquire outro no prazo de 180 dias, há isenção de imposto. A transferência a herdeiros pelo valor do doador, né, do transmitente. Também há isenção, que eu já comentei, na questão de reforma agrária. Sobre o valor permutado também não existe. E ganho de capital na alienação de moeda estrangeira, com valor igual ou superior a R$ 5.000.
Quando há compra de moeda estrangeira e posterior venda de moeda estrangeira, existe a obrigatoriedade da apuração do ganho de capital. Quando se adquire criptomoeda e se vende criptomoeda, também incide o ganho de capital. Quando eu vendo cotas de pessoa jurídica, há incidência de ganho de capital. Quando eu vendo um bem declarado lá na ficha de bens e direitos, também incide ganho de capital. Então, é importante reforçar essas questões aí. Essa aqui é uma tabela, que é aquela tabela que eu comentei, que até 1988 havia uma redução de 5%. Então, quando se pega um imóvel, vamos falar aqui de 1982, a redução dele é de 35%. Então, já existe um abatimento do valor da venda de 35%. Esses aqui são os fatores de redução do imóvel. Aqui do meu lado direito, além de eu ter essa tabela anterior aqui de redução, eu tenho os fatores a partir de 1996 de redução. Esses fatores aqui, nós temos o fator 1, aonde que divide-se 1 dividido por 100,00 vezes o número de meses, isso a partir de 96 até 2005, até 11 de 2005. A partir de 11 de 2005, o fator já muda, é 1/1,0035 pela quantidade de meses ao quadrado aqui, para se apurar o ganho de capital. Então, são fatores de redução. Importante se falar o seguinte, existe um software da Receita Federal, existe um programa da Receita Federal, onde que você pode apurar todos esses impostos sem a necessidade de fazer a conta, sem necessidade de você quebrar a cabeça aqui para apurar esses fatores de redução do ganho de capital. Porém, vou fazer uma observação aqui o seguinte, quando eu faço uma venda a prazo, então eu tinha um valor lá de 100 mil que eu vendi e eu recebi a prazo 120, ou seja, sofreu um acréscimo de 20 mil reais. Nesse exemplo, sobre os 100 mil, eu vou analisar qual era o valor que eu havia adquirido esse bem e vou calcular o meu ganho de capital, porque eu vendi ele por 100 mil reais. Já os 20 mil reais que eu recebi de acréscimo, né, eu vendi a prazo, recebi de acréscimo, eu preciso aplicar aquela tabela progressiva lá do começo que eu mostrei, para mim calcular o carnê-leão e pagar o imposto do carnê-leão sobre esses 20 mil reais que houve de acréscimo entre a data da venda e a data do recebimento. Considerando sempre que essa apuração, ela sempre obedece o regime de caixa. Então, é importante analisar. Nós temos dois tipos de redução, ou seja, nós temos essa tabela, que é 5% ao ano até 1988, e nós temos esses dois fatores aqui do lado direito do slide, que concede reduções. Qual a melhor forma de você apurar? Baixa o programa da Receita Federal e vai lá e faz os lançamentos, preenchendo com as informações que vão sendo requeridas, e no final você terá a apuração do ganho de capital. Eu trouxe aqui alguns cuidados especiais. Quais são esses cuidados? O resultado positivo e negativos apurados sobre as operações distintas não pode ser compensado. Então, se eu vender um imóvel com prejuízo e outro com lucro, eu não posso compensar uma coisa com a outra. Se eu vender um ganho, fizer também a apuração, né, do ganho de capital, tributação em separado a cada alienação. Se eu faço várias vendas, eu preciso tributar separadamente cada venda que eu fiz. Eu não posso somar todas as vendas de um mês e colocar no mesmo item. Cada item eu separo. Considera-se o custo dos bens ou direitos e o valor da aquisição. E aí, dentro do valor da aquisição, como eu destaquei nos slides anteriores, você pode somar o valor da corretagem, todas as custas de cartório, impostos que você pagou, você soma o valor do bem. Então, é importante se apurar o custo correto. Quarto, se os itens ou direitos forem transferidos por valor superior ao anteriormente declarado, a diferença positiva é tributada. E a alienação com recebimento parcelado, o ganho de capital será apurado mês a mês, de acordo com as datas de recebimento. E caso a operação não tenha sido expressa em dinheiro, considera-se como valor recebido dos bens móveis
o seu valor de mercado no mês do efetivo recebimento. Então, se eu estou recebendo um bem em troca, que não é permuta, se eu estiver recebendo também por produto, seja lá no caso rural, soja, milho, boi, qualquer outro tipo de bens, eu preciso converter na data do recebimento para que eu possa apurar qual foi o ganho de capital. Pessoal, o que eu tinha hoje para tratar sobre esses assuntos, né, nesse tempo que nós tínhamos aqui, acredito ter conseguido transmitir algumas informações que são importantes para que vocês, no dia a dia, nossos ouvintes que estão aí, sejam eles nossos colegas contadores, contribuintes, todos que estão nos assistindo, nós tratamos das principais questões e espero ter contribuído para que cada profissional que atua, seja na área do imposto de renda, os demais profissionais que trabalham na área de consultoria, e assim como todos os contribuintes, possam ter recebido informações que sejam úteis para vocês aí. E eu fico agora à disposição do meu colega Laudelino, professor Laudelino, né, vice-presidente do setor de treinamento do CRC, para que possamos esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Fico aí, então, à disposição, Laudelino, e até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Valdecir Mocco, que foi muito esclarecedora a sua palestra, abordando aí os temas bem importantes, a questão da tributação da pessoa física aí, rendimentos tributáveis, foi bem detalhado. E o grande desafio aqui, eu entendo que é o ganho de capital, né, Valdecir? Então, eu queria aprofundar um pouco essa questão do ganho de capital. Nós temos que ter bastante cuidado em relação às isenções, né, e reduções das bases de cálculo. E você frisou bem a questão também do ganho de capital do imóvel rural, que a partir de 1º de janeiro de 1997, nós temos ali a questão do VTN, né, que deve ser aplicado e, claro, observado aqueles critérios, né, que você mesmo citou, que tem que estar perfeito a compra e perfeita a questão da venda. Então, eu queria que você trouxesse mais uma vez, recapitulasse para nós, quanto ao imóvel rural ali, quais são os principais cuidados na venda, né? Aqueles que são antes de 1º de janeiro de 1997, tem um tratamento e depois para frente tem outro. Se você puder rapidamente nos trazer alguns detalhes em relação a isso. Ok, professor Laudelino. Então, essa questão realmente do imóvel rural, ela é bastante polêmica, né? Tem sido assim um ponto de muitas discussões, e porque essa regra, ela deixou meio engessado, né? Porque, vê, o proprietário, ele precisa adquirir o imóvel antes de fazer o ITR e ele precisa vender o imóvel posterior ao ITR. Isso aí gera muita divergência, porque são questõezinhas de detalhes e no dia a dia é difícil, às vezes, a gente explicar para o contribuinte, falar, mas como assim? Então eu não tenho opção? Sim, você terá uma outra opção de fazer a apuração do ganho de capital pelo valor efetivamente que você comprou e pelo valor efetivamente que você está vendendo. Mas há muitos casos que, às vezes, por uma falta de orientação ali do contribuinte, porque algumas negociações, já peguei casos feitos lá no dia 25 de setembro, dia 28 de setembro. Então, eu entendo como sendo uma questão legal, quando é possível você adequar essas vendas, essas negociações, que às vezes, por causa de 2 dias, 1 dia, pode dar uma grande diferença na tributação. E importante destacar um detalhe, professor Laudelino, que nessa regra do ITR, se eu comprar um imóvel num ano, antes do ITR, e eu vender naquele mesmo ano até o mês de dezembro, ou seja, eu comprei de janeiro a mês de julho, vamos falar assim, eu fiz o cadastro do ITR no mês de agosto ou setembro, e eu vendo esse imóvel até o final do ano. Nesse caso, não há ganho de capital. A legislação estabelece que, nesse caso, não há ganho de capital. Mas um detalhe, sim, que eu queria complementar, que é muito importante na questão do imóvel rural, é que há a possibilidade de fazer a separação das culturas permanentes, das construções, das instalações, e esses valores são tributados lá no anexo da atividade rural. São tributados como uma venda de produto, que eu sempre falo, como uma venda de um maquinário, como uma venda de qualquer um bem da atividade rural.
Então, quando se vende uma propriedade rural, quando se vende uma fazenda, quando se vende um sítio, é importante observar essa separação. Todos aqueles valores que foram declarados como despesa na atividade rural, tudo aquilo que foi deduzido como sendo da atividade rural, quando eu faço uma venda desse imóvel rural, eu separo, então, o que é terra nua, eu separo as construções, eu separo os barracões, as casas de empregado, as culturas permanentes que possui sobre aquele imóvel, as áreas de pastagem, as cercas, as mangueiras, e isso tudo eu tributo lá na atividade rural. E qual é a vantagem? Evidente que precisa ser feitos os cálculos baseado lá na tabela das isenções e tudo mais. Mas a vantagem é que na atividade rural, a tributação máxima que ocorre é de 5,5% sobre o valor da receita bruta. Então, num produtor rural, nunca paga mais que 5,5%. Como o ganho de capital ele vai até 22,5%, há essa necessidade de analisar muito bem, quando se trata de imóvel rural, qual é a forma que vai fazer, como que vai documentar isso, como que vai especificar esse detalhe também na escritura, para que se possa beneficiar dessas questões legais que a própria legislação prevê que pode ser utilizado pelo produtor rural. Que bom. Outro detalhe, acho que bem importante, que a gente vê que, às vezes, as pessoas acabam pagando mais imposto no ganho de capital do que o efetivamente exigido, quanto ao custo de aquisição dos imóveis, né? Então, os imóveis, eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam considerando como custo apenas o valor pago pela aquisição. E esquece que o valor de TBI, eventual corretagem paga para buscar aquele imóvel lá na ocasião da compra, pequenas reformas por ocasião da compra, às vezes são esquecidos e no final tem um impacto maior tributário. Nós estamos um pouco avançados já com o nosso horário, Valdecir, mas eu queria também lembrar as pessoas que participam conosco do cruzamento de informações. Então, nós temos um cruzamento de informações muito robusto por parte da Receita Federal. Então, nós, contadores, precisamos ficar muito atentos que todos os cruzamentos são feitos através da DOI, de MOB e outras, né, principalmente que envolve a questão do ganho de capital. Então, a Receita, via de regra, já tem as informações antes mesmo de a gente fazer essa prestação de contas. Estamos chegando ao final, Valdecir, então eu quero mais uma vez passar a palavra para você fazer as tuas considerações finais e a gente fica por aqui com esse evento. Então, a palavra para você fazer as tuas considerações e agradecimentos finais aí a quem nos acompanha nessa manhã. Ok, Laudelino. Acho que é muito importante a gente destacar aqui como umas observações para que cada caso que ocorra um rendimento, é importante analisar o enquadramento tributário dele. E quando se trata de ganho de capital, é importante saber de que há diversas formas de apuração, tem as questões das isenções, tem as questões das reduções de alíquota, tem as questões do tempo de aquisição que influenciam significativamente na hora de apurar o ganho de capital, e essas questões são fundamentais para que se pague um imposto justo de acordo com as previsões legais de reduções de imposto que a nossa legislação prevê. Então, é importante realmente ter isso sempre em mente, não dá para levar para uma regra geral, é importante analisar caso a caso. Então, espero ter contribuído, né, com o aprendizado, né, com a lembrança aí de alguns casos que às vezes a gente esquece no dia a dia e que no decorrer aí do tempo a gente precisa estar renovando os nossos conhecimentos e essa possibilidade que o CRC tem trazido é importante para o aprendizado de todos e eu espero realmente ter contribuído um pouquinho mais aí com essa oportunidade também de negócios para os nossos colegas contadores. Mais uma vez, então, Valdecir, nosso muito obrigado a você por estar. É o segundo episódio, né? Na semana passada você já esteve conosco, e essa semana. Muito obrigado, que Deus abençoe muito você e que possamos tê-lo em breve novamente conosco aí para tratar temas tão relevantes e tão impactantes aos profissionais da contabilidade. Quero convidar a todos que nos acompanham nessa manhã para a próxima quarta-feira, dia 21/5, aqui mesmo, nesse canal, nós teremos, então,
uma aula especial aí sobre a elaboração e a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. E para finalizar, agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nessa manhã. Nosso muito obrigado. O Conselho tem se empenhado bastante em trazer temas atuais, recorrentes, temas do momento, temas que impactam no dia a dia do nosso profissional da contabilidade. Espero que você tenha gostado. Convido a você a curtir, divulgar esse vídeo o quanto você puder nas suas redes sociais, indicar o nosso canal para os seus amigos e estar conosco na próxima quarta-feira com mais um tema aqui dentro da Escola Técnica do CRC Paraná. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.